Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mas que coisa boa, com muito carinho mesmo. A primeira saudação, o primeiro desejo de luz e de paz para você, para sua família, para a humanidade toda no ano de 2019, não é? Que esse ano chegue repleto de energias especiais, que possamos aproveitar juntos, né, meus amigos, em nome do Evangelho, inspirados pelo Cristo, essas energias divinas nessa transição planetária, que a gente possa aproveitar cada minuto da nossa existência para a nossa evolução espiritual, para a gente semear a luz ao nosso redor. Né? Que esse ano seja o melhor ano de nossas vidas, independente do que aconteceu lá atrás, que possamos, sem dúvida alguma, aproveitar a oportunidade aqui, no momento presente. Muito bem. Hoje eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre um assunto que nós vamos render durante algum tempo aqui nesse primeiro mês de janeiro, porque ele é muito importante. Tentações. É isso mesmo. Quais são as tentações que fizeram você cair em 2018? Quais são as tendências que você traz ainda na alma, algumas cristalizadas, outras menos, que te fizeram cair, né, fazendo coisas que você não gostaria de fazer, dizendo coisas que não gostaria de ter dito, pensando coisas, né, que não gostaria de ter pensado. Gente, se libertar das tentações é um grande desafio para todos nós estando aqui na Terra. Por quê? Porque o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Estar na Terra é automaticamente um convite a ser tentado. Tentado em quê? Tentado nos nossos pontos fracos. É claro que cada um de nós possui um ponto fraco muito característico à sua evolução espiritual. Foi o que a gente falava no mês passado, né, quando eu falei bastante aqui dos 7 pecados capitais. Todos nós temos pedras de tropeço, condutas, comportamentos, ideias, né, que acabam sendo uma porta aberta para qualquer tipo de obsessão que possa acontecer, não tenha dúvida quanto a isso, principalmente quando a gente está em vigilante. Então, já que a gente está começando um novo ano com novas perspectivas, que tal começar por aqui? Né? Que tal a gente fazer uma limpeza interior, trazer mais consciência, mais luz, não é? Para as nossas atitudes, para o nosso ser espiritual, para que a gente não precise cometer os mesmos erros em 2019. Bem, quando a gente fala em tentações, vou citar aqui algumas só para você ir se identificando, né? Habitualmente as pessoas pensam muito em tentação sexual, né? De imediato, a traição. Sim, a traição é uma das formas de tentação na área sexual, que coloca em risco a sua família, a família de uma outra pessoa, né? Que coloca em risco a paz interior e que acaba ferindo muitas pessoas. É um tema controverso, muito polêmico. Obviamente não está em nós e em ninguém julgar a quem quer que seja, mas com certeza a gente precisa refletir até que ponto quem tem essa tendência acha que vale a pena realmente se entregar a ela, porque o custo, gente, é muito alto, não só na Terra, como no mundo espiritual. Nós temos as tentações financeiras também, né? De pessoas, de passar a perna nos outros. Ih, aqui no Brasil tá cheio, não é verdade? De poder o quê? Furtar, roubar, em alguns casos mais graves, de poder criar esquemas de corrupção, de se aproveitar de uma outra pessoa para facilitar a própria vida. E aí, com essa tentação, quando a gente cai nela, o tamanho, né, da energia negativa que a gente traz junto consigo. Então, imagina quantos problemas financeiros que a gente atraiu sem se dar conta por termos caído nessas tentações de atrapalhar e prejudicar alguém, não só no passado, nessa existência, ou em vidas passadas. A gente não lembra, mas muitas das dificuldades que a gente passa hoje é para a gente aprender a valorizar aquilo que lá atrás a gente não soube valorizar. Lembra-se da fala do Cristo, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido? Não como forma de vingança, mas como um processo pedagógico da lei divina de nos convidar à aprendizagem existencial, nos fazendo viver determinadas experiências que nós infligimos a outras pessoas de maneira equivocada. Então, cuidado com a tentação de buscar o caminho mais fácil, viu? Nessa questão financeira. Que com certeza muitas vezes não é o melhor. Mas nós temos a tentação também o quê? Do corpo, né? A tentação não no sentido sexual, mas da gula. A tentação de comer mais do que deve, de se entregar aos excessos da alimentação e prejudicar o próprio corpo. Entupimento das artérias, problemas cardiovasculares em todos os níveis, problemas de várias ordens no nosso corpo que poderiam ser evitados se a gente o quê? Não caísse na tentação do vício. Excesso de vício de todas as ordens, cigarro, da bebida, vícios físicos mesmo, da má alimentação, das drogas ditas ilícitas, né, de excessos de todas as ordens, meus amigos, que vão comprometendo os nossos órgãos internos e um dia a vida manda conta, né? Aí fica difícil.
É muito complicado a gente pedir para Deus nos ajudar a nos libertar de uma dor que a gente mesmo criou com as próprias mãos, concorda? É estranho isso. Então, por mais tentador que seja se entregar a um vício, lembre-se, isso tem um custo e a vida vai mandar a conta. Isso é certo. Vale a pena se entregar a essas tentações? E a tentação de falar mal da vida dos outros? Fofoca. Ai, ai. Teve gente que já praticou isso, né? Eu falo que é ginástica com a língua, né? Já fez isso essa noite aí, exatamente falando mal de um monte de gente durante o Réveillon. Gente, a maledicência é um dos principais vícios morais que a gente tem que combater. É uma tentação que a gente tem que combater. Às vezes você está ali junto de um amigo, né, duas, três pessoas, um grupinho formado. Nossa, a vontade de falar mal de alguém, né? Passa alguém conta uma história da vida de outra pessoa e tá lá você rindo, falando mal do outro. Experimenta. Cedo ou tarde vão fazer a mesma coisa com você, a mesma coisa. E aí você vai ver que não é nada bom, né? Alguém que nem te conhece, que nem sabe quem você é, falar de você de maneira tão pejorativa. E assim por diante, né, meus amigos? Nós temos a tentação da falta de fé, de achar que Deus nos esqueceu na hora dos problemas, na hora da dor, né? A gente acha que Deus esqueceu. Aquela pessoa que mais rezava, mais pedia a Deus, na hora que alguém desencarna, que perde o emprego, bate o carro, fica doente, enfim, vem um problema qualquer, a tentação do desespero, de esquecer Deus na hora da dor. E assim por diante, né? O lado humano fala mais alto. E assim vai. Então, cuidado, vamos vigiar com muito carinho. Lembre-se que a tentação ela é um desafio tão grande que Jesus, na oração do Pai Nosso, a grande oração que Cristo nos ensinou, nos ensinava a pedir, nos afastar de todas as tentações e de todos os males, Senhor. Veja que o próprio Cristo sabia que estar na terra não é simples, porque todos nós vamos ser tentados. A gente costuma dizer o seguinte, né? Que se você acha que você não passa por tentação nenhuma, tome cuidado, porque provavelmente talvez você já tenha sucumbido a ela, né? Já tenha caído nela e nem se deu conta. Deus abençoe que não seja o caso, tá bom? Então, que Deus te abençoe nesse início de ano, que você tenha muita consciência de tudo que pode fazer de bom e comece fazendo a sua reforma íntima, se libertando de velhos hábitos, estando atento ao que pode ser transformado, para que a gente não repita os mesmos erros do ano passado. Afinal, quem anda no mesmo caminho, chega onde, gente? Chega onde? Chega no mesmo lugar. Tá bom? Deus te proteja. Obrigado, viu, por você compartilhar aí as pílulas do Evangelho e continuar compartilhando as nossas pílulas com a sua rede de contatos. Continue baixando o aplicativo IRM Oficial. Facilita para você receber as pílulas, quem ainda não baixou o aplicativo. Lembrando que a gente tem quase 1.700 pílulas do Evangelho de vários temas no nosso canal do YouTube. Entra lá, tem tudo organizadinho, vocês vão amar. Pode procurar lá pelos temas, acho que vocês vão gostar bastante. Então, fiquem com Deus, luz e paz. Mais tarde tem a pílula noturna, né? Vai ser a primeira desse ano. E você já sabe. Até breve, meus queridos amigos. Ó, superando as tentações, hein? Até muito, gente. Muito breve.